Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós se reunirmos com Cristo e participarmos da mesa do que vai ser servida neste momento. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. Uma igreja sem parede e sem teto. Uma igreja que aonde estiver uma ou mais pessoas reunidas nesta palavra, estamos reunidos com Ele. Assim Ele disse, Jesus disse na sua palavra. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Talvez você aí no seu sofá, eu daqui, servindo este pão. Talvez você ainda no Monte das Cobertas, né? Que aqui em São Paulo hoje está um pouco meio frio. Se eu não estivesse aqui, eu também estava no Monte das Cobertas. Mas não importa. Para você ouvir, para o nosso entendimento entender, não é necessário você estar na posição vertical. Em qualquer posição que você estiver, você vai ouvir, você vai entender. Porque a palavra, ela vai ser muito bem explicada. Amém? Eu não garanto que você vai entender. Porque o entendimento é só Deus que nos dá. Mas ela vai ser explicada. Amém? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e dar um like nesse vídeo também. Para que esta palavra ela venha crescer, ela venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra sem braganha. Uma palavra sem mistura. Uma palavra limpa. Amém, meus amados? Vou pedir para você se inscrever neste canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim também esse canal venha crescer e alcançar. Eu fui alcançado, meus amados, através de um canal no YouTube, né? Onde o meu entendimento se abriu. Quando uma pessoa lá estava lendo uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, e de uma vez só o meu entendimento se abriu. E quando o entendimento se abre, meus amados, não tem como rejeitar uma palavra dessa. Não tem como. Então, sejam todos bem-vindos. Também hoje, eu não sei que a garganta vai me permitir, mas hoje eu tenho uma pregação cantando, né? Aquilo que eu fazia antes da minha viagem. Então hoje eu preparei uma música aí para me pregar cantando. Não sei se a garganta vai aguentar depois da minha pregação. Então, meus amados, para você acompanhar comigo, vou pedir que você, se você puder, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Talvez, se você preferir, você pode anotar num caderno para depois, em qualquer momento, talvez você esteja ocupado no momento, você voltar a ler as passagens que nós vamos ler agora. E para acompanhar junto comigo, abra sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1. Hoje vai ser puxado, meus amados. Do versículo 1 ao 30. Amém? Eu vou tentar ser um pouco meio em breve. É difícil, né? Ser breve. Quando você encontra tanto erro aqui, tanto erro no sistema religioso, você tem que ler e mostrar o erro que o sistema pratica, né? Então vamos nós. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Eu não falei o título, né? Eu não falei o tema do nosso estudo. Se não tiver um tema, meus amados, a palavra anda como fosse perdida. Tem que ter um início, é o tema, o início. Então o tema do nosso estudo hoje é filhos
no plural, filhos da livre, vivendo como escravo. Eu vou repetir, filhos da livre, vivendo como escravo. E para explicar isso, está aqui, ó. Vamos aqui, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 30. Alguns, eu com certeza vou demorar um pouco mais, mas alguns versículos eu vou andar mais rápido. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada se difere do escravo. Então, a gente vê nós vemos a igreja de Cristo, eu vejo, né? No caso, eu vou tomar posse da palavra e trazer a responsabilidade para mim. Eu vejo as igrejas chamadas de Cristo. Igreja, quando eu falo, é pessoas, é vidas. Igreja não é um teto com 4 paredes. Igreja é vidas. Então, quando eu vejo as vidas, as igrejas, recebendo instruções de um tutor com o nome de pastor, o que é que a minha mente me diz? O que é que Cristo na minha mente me diz? Eles são escravos. Porque eu já libertei eles, para que eles tomem posse das bênçãos, das promessas, da sua herança que lhe é de vida. Mas eles voltaram à escravidão. Eles preferiram ficar na escravidão. Por isso que a palavra vem aqui, ó. Herdeiro, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada se difere do escravo. Por que Paulo está fazendo esse paralelo aqui? Porque quando a pessoa é menor, você diga o Silvio Santos, por exemplo. Silvio Santos é riquíssimo, mas os filhos não podem tomar posse da herança enquanto ele viver. Só quando ele morrer, os filhos vão tomar posse. Então não se difere os filhos, eles têm suas vidas boas, é lógico, né? Mas da herança não. Então da herança não pode. É o que Paulo está referindo aqui, que enquanto a pessoa é menor, ele não pode tomar posse das bênçãos de Deus. Então nós vemos uma igreja toda de menor, os meninos, né, que não pode receber as promessas de Deus, as bênçãos, a sua herança que lhe cabe no testamento. Vamos continuar. Nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Senhor de tudo. Então, a pessoa herdou uma fortuna, mas não pode tomar posse porque é menor. Ele é rico, mas não pode ministrar, porque a lei não permite. A lei não permite que um menor receba herança. A lei não permite. E é o que nós vemos dentro nessas chamadas igrejas aí, em todo o sistema religioso. As igrejas, senhoras de tudo, mas não podem administrar os seus bens, as suas promessas. Então, eles vão atrás de tutor para que ministre a herança deles. E enquanto eles não tomam posse das promessas deles, que são de vida, o tutor vai se usufruindo dessas promessas deles. Os tutor faz cumprir o que diz a palavra, que comereis o melhor dessa terra. Então os tutor come o melhor dessa terra, enquanto os donos da promessa, muitos deles lhes falta até o pão na mesa. Essa é a dura realidade, mas a igreja não quer ver. Então, se a pessoa, meus amados, se a pessoa
ela é que diz, se chama de um pregador, se chama um pastor, mas ele não abre o testamento para a igreja, ele não é pastor, ele não é um pregador. Então, o que é que acontece no sistema? O sistema, os pastores do sistema, os pregadores do sistema, eles poupam o lobo e sacrificam a chapeuzinho vermelho, né? Porque eles não abrem o testamento, eles escondem o testamento, eles não mostram para a igreja o direito delas, né? Vamos continuar, senão nós vamos demorar muito. Eu quero ver se a garganta ainda aguenta eu cantar depois. Num vídeo separado, é lógico. Versículo 2. Mas está sobre tutores. É o que a igreja vive hoje, sobre tutores, do qual não devia ter, porque ela já é de maior. Tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, na lei, né, que você tem que entender, na lei, eles andaram por muitos anos, pereborando pelos desertos da vida, sem receber a promessa, com um tutor, que era Moisés. Moisés e os levitas, que dizia o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que comer, o que eles tinham que beber. Aí quando você olha para a igreja nos dias de hoje, depois do testamento aberto, depois do dono da herança, o dono da fortuna faleceu, o testamento aberto, e a igreja continua com tutor e curador, sem tomar posse, e ela sem tomar posse da herança. Predeterminado pelo Pai. 3. Assim também nós. Pronto, pode parar. Assim também nós. Aí o que é que os tutores, os curadores fazem? Pega esta palavra como se foi escrita nesta madrugada e prega para a igreja. Igreja, assim também nós. Que nós? Se a palavra aqui foi escrita há quase 2000 anos atrás. A palavra aqui está se dirigindo entre eles lá. Eles que estavam aqui, como tutores ainda. Eles ainda estavam aqui como escravos. E tinha lei como tutor deles. A lei que dizia, rezar o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que dizer, tinha que dar, tinha que jejuar, tinha que buscar Deus em montes, tinha que orar às 9 horas da manhã, tinha que tudo. Era a lei que estava sob o tutor deles. Então, Paulo, nós temos que ler a palavra no tempo dela, então Paulo está se referindo a eles, olha, assim também nós estamos aí, nós fomos libertos, mas está aí o tutor ainda dizendo o que nós temos que fazer. Mas chegou no ano 70, foi tirado o tutor fora, foi tirado o curador fora. Eles ficaram livres. Mas prega uma palavra dessa, que foi escrita quando eles ainda eram de menores, e mete para a igreja nos dias de hoje, e faz uma igreja de menores. Tá aí, uma igreja que nunca passa a ser de maior. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, sujeito à lei de Moisés. Você está entendendo? Eu não vejo dificuldade nenhuma para entender esta palavra. Aí depois sai uma pessoa e diz, essas bobageiras que você lê aí, você é bobo essas bobageiras aí. Sujeito ao rudimento do mundo, aos rudimentos da lei, os mandamentos da lei, o que ela dizia que tinha que ser feito. 4. Vindo,
Vindo, porém, a plenitude. Olha, 2000 anos atrás. Vindo, porém, a plenitude, a palavra vindo, tá no pretérito presente deles lá, não no nosso hoje, mas do deles lá, já 2000 anos atrás. Vindo, porém, a plenitude do tempo, no singular, a plenitude do tempo que os curadores, o tutor, que era a lei, dizia que ia ter que se cumprir. A plenitude do tempo, Deus enviou. Meus amados, enviou ou não enviou? O Messias veio ou não veio? Porque se é para nós viver com tutores e curadores, o Filho não veio. O Filho não veio. Você está me entendendo, meus amados? Deus enviou. Enviou ou não enviou? Alguém pode me ajudar? Pelo amor de Deus. Enviou ou não enviou? Se ele enviou, por que tem curadores sobre a igreja hoje ainda? Pregando lei para a igreja. Se ele enviou. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, sobre o tutor. Então Jesus de Nazaré, ele é um escravo também, porque ele nasceu de mulher, era um judeu, nasceu sobre a lei para cumpri-la, e cumpriu. Por isso que ele libertou, Deus pôde libertar, porque Deus pagou como é que diz a palavra? Aquilo que Deus tinha posto sobre os judeus, que eles não puderam fazer, Deus veio nessa terra, se fez carne, né? Arrumou um corpo de carne para cumprir. Porque para cumprir a lei, precisava da carne, porque era a carne que cumpria, era carne. Não é por isso que nós vimos a igreja lutando, guerreando para cumprir essa lei, porque era a carne que cumpria. Mas ele veio, quando Jesus ele se revestiu de carne e cumpriu a lei, então ele mesmo terminou e foi cumprida. Alguém cumpriu, então está neutralizada esta lei. A igreja, como é menor, não entendeu ainda. Nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar. Preste atenção, meus amados, vou ter que ler com atenção isso aqui. A palavra, ela é fácil de entender, mas desde que você leia ela com atenção. Não é aqui não um jornal, nem um livro de receita da Maria Braga, da Ana Maria Braga. Para resgatar o que estavam sobre a lei. Aí eu pergunto, Jesus veio para resgatar você? Jesus veio para me resgatar? Não, ele não veio para me resgatar. Ele não veio para te resgatar. Você não estava sobre a lei. Eu não estava sobre a lei. Aí você vê, começa a ver para quem Jesus veio, para quem, aqui que nós lemos no fim do templo, né? Ele enviou o seu filho. Para quem ele enviou o seu filho? Não foi para nós. Não foi para a igreja gentílica. A igreja gentílica nunca teve lei para que eles pudessem ser resgatados. Como se lê uma palavra dessa dentro de uma chamada igreja? Como? É matar a chapeuzinha vermelho e poupar o lobo. Você vê isso? É por isso que eu falo para você, a palavra,
ela me autoriza a chamar esses cães de lobos raivosos. Por que eu chamo? Porque a palavra, ela me dá autoridade para chamar esses cães de ladrão, para chamar esses cães de enganadores, guias de cegos. A palavra me autoriza. O que não pode é uma pessoa chegar nos comentários sem autoridade, sem a palavra lhe abrir o entendimento e comentar besteira. Porque aí você não está comentando besteira sobre mim. Você está comentando besteira sobre Cristo. Então, se você não tem o pleno entendimento do que você está falando, eu aconselho você a permanecer quieto no teu lugar. Fica ouvindo só. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Deixe quem tem autoridade falar. Para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a igreja está aí, sobre tutor, não recebeu a adoção de filhos. É necessário que eles tenham tutores e curadores, porque eles são meninos. São meninos. Não podem receber herança. 6. Porque vós sois filhos. Olha a palavra, meus amados. A palavra que me dá autoridade. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Eu não posso fugir do estudo. Eu não posso misturar as coisas. Mas quando nós fazemos uma análise do filho aqui, aí você vai ver que não tem filho. Deus nunca casou. Deus não fez sexo com Maria. Bem, isso aí é uma palavra muito profunda. Então fique quieto. Você tem que crer no Filho. Foi isso que Deus te mandou fazer. Crer no que o Filho mandou. Deus no seu coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Clama. Dê um salto aí. Se você está entendendo esta palavra, pule de alegria. Diga, Abba, Pai. Porque você é um filho, você é uma filha. Deus está abrindo o teu entendimento. Deus está te fazendo você entender que você é um filho, você é uma filha. Você está autorizado a receber a sua herança do que te é direito, porque o testamento foi aberto. 7. De sorte que já não és mais escravo. Não és mais escravo. Se você recebeu se você recebeu a sua adoção de filhos, o testamento foi lido para você, você não é mais um escravo. Você é filho. Você não é mais o barro, o pó da terra. Você já não é mais uma ovelha. Você já não é mais uma ovelha. E quando eu falo uma ovelha, ou que você não é mais uma ovelha, é porque pode ser que do outro lado dessa tela esteja algum judeu ouvindo isso aqui. Porque era os judeus considerados como ovelha. Gentios, em parte nenhuma daqui, está arrolado como ovelha. Em parte nenhuma.
Por que se prega dentro de uma chamada igreja, que a igreja é ovelha? Por que, meus amados? Isso são lobos. Lobos. É gente, homens, poupando o lobo e sacrificando os filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro. Mas nós não vemos a igreja tomar posse dessa herança. Com tutores, curadores, dizendo o que ela tem que fazer, que ela tem que usar, não pode usar batom, não pode usar saia curta, os homens não podem usar bermuda, não podem ir à praia. Então o que é isso? Tutor e curador. Numa igreja que já foi livre, numa igreja que já recebeu o seu testamento. E aí, meus amados? Versículo 8. Outra hora, porém, não conhecendo, outra hora, antes da cruz, outra hora, porém, não conhecendo a Deus, não conhecendo, servis a deuses, a homens, deuses aqui na religião, esse nome Deus aqui na religião é Satanás, é demônios, né? Que está no plural aqui, é demônios. Mas quem teve a mente iluminada sabe que esse deuses aqui é homens, no plural é homens, é tutores, é curadores, que está sobre a igreja por aí. Há deuses que por natureza não são. Quando eu falo para você que não existe pastor por aí, porque eu tenho autoridade, a palavra me autoriza eu dizer que não existe pastor por aí, existe enganador, homens, caras de pau, que mata os filhos e poupa o lobo. É isso. Deus que por natureza não são. Por natureza, carne, não são. Por quê? Eles são lobos, enganadores, que não tem pastor. O pastor de Cristo é Cristo, da igreja de Cristo é Cristo. A igreja de Cristo não tem homem como pastor. A igreja de Cristo tem um pastor como Cristo, o próprio Cristo é o pastor da igreja. 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, agora que tu conheces, ou antes foi conhecido por Deus, como estáis voltando? Como estáis voltando? Tem uma vírgula aqui, né? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, que era a lei, que era fraca? A lei não limpava pecado, a lei não purificava, a lei não fazia nada, a lei era apenas uma escravidão. E a palavra está dizendo aqui, ó, rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo queres ainda escravizá-los. Os tutores querem escravizar a igreja, para a igreja trabalharem para eles. Não é o que nós estamos vendo por aí, meus amados. Pelo amor de Deus. Homens enriquecendo, ficando bilionário, não é milionário, é bilionário. Bilionário. Como que? Por quê? Como que esse cara bilionário não tinha uma corda para amarrar a cachorra? Não tinha. E eu falo o nome deles aqui, eu não tenho medo de falar o nome deles aqui. Bispo Macedo.
não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Hoje é um dos bilionários. Apóstolo Valdomiro não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Hoje é milionário. Bem, se eu for falar o nome de todos aqui, meus amados, nós vamos até o anoitecer e amanhecer de novo. Então vamos para a nossa lição aqui. De sorte já não és mais escravo, porém filho, sendo filhos também, herdeiro por Deus. 8, outra hora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses, a homens, né? A deuses que por natureza não são. 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, de quais de novo quereis ainda escravizá-los? 10, guardais dias e meses, né? Tempos e anos, receio de vós, né? Se eu voltar um pouquinho, o versículo 10, guardais dias, meses e ano, porque na lei isso aqui, tudo tinha, e tudo isso aqui era um mandamento. Tinha um ano, se não me engano, cada 7 anos, você não podia trabalhar, você não podia pôr roça naquela terra onde você trabalhou durante 7 anos. Durante 7 anos, tinha um certo tipo aí, porque a história é longa, não dá para falar tintim aqui. Durante 7 anos, você tinha, acho que, que libertar um certo tipo de escravo. Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, guardais dias, meses, tempos e anos. 11, recebo de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, infelizmente, para alguns, o que eu estou fazendo aqui é em vão. Mas não importa, se tiver uma pessoa só que entendeu, eu fico feliz da vida. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, né? Enfermidade. Paulo fez questão de separar uma enfermidade física na carne. A primeira vez por causa de uma enfermidade física. 14, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, né? Como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Versículo 15, que é feito, pois, na vossa exaltação, da vossa exaltação, pois vos dou testemunhos de que, se possível tereis, né? Se possível tereis arrancado aos próprios olhos para não dar, e tornei-me porventura vosso inimigo por vós dizer a verdade? Tornei vosso inimigo por dizer a verdade?
É por isso que muitos nos têm como inimigo por ler o Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho. Nós não negamos. O pregador da graça, ele não nega o Evangelho de Cristo, ele não pode negar. Se ele recebeu o chamado para pregar o Evangelho, não importa se ele está pregando para pai, para filho, para irmão, ele tem que ler o Evangelho, ele tem que pregar o Evangelho. 17. Os que vos obsequia, né? Os que vos obsequia, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. O bom é o que faz por aí, dentro dessas igrejas. O que os pastores pregam é a favor deles, para arrumar dinheiro. 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, a falar-vos em outro tom, de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. 21. Dizei-me vós, os que queres estar sobre a lei. Dizei-me, fala para mim. Fala para mim. Vocês que pregam lei, recebem lei, tantos que pregam e tantos que recebem a lei, fala para mim. O que vocês têm, o que a lei trouxe de bom para vocês? Nada. Dizei-me vós, os que queres estar sobre a lei, acaso não ouviste a lei? Acaso vocês não viviam na lei? Pois está escrito que Abraão, agora ele entrou aqui no paralelo, né? Numa parábola. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. Quando Paulo fala em carne, ele está se referindo à lei, porque precisava da carne para cumpri-la. Sem a carne, não podia fazer nada para a lei, para cumprir a lei. Está da carne, segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. 24. Estas 2 coisas, preste atenção, estas 2 coisas, o filho livre e o filho da escrava, são alegorias. Eu estou falando disso para você abrir seu entendimento. Mas o que eu quero falar mesmo é disso aqui agora que nós vamos ver, né? O que Paulo estava explicando para ele. Essas 2 coisas, livre e escravo, são alegoria. Porque estas 2 mulheres, Sara e Agar, né? Essas 2 mulheres são 2 alianças. São 2 alianças. Então, existia 2 alianças, né? São 2 alianças. Ninguém nunca explicou isso para mim durante 31 anos dentro do açarpão. 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Por quê? A referência... eu sei que muitos entendem disso aqui, não necessitava eu estar falando aqui mais sobre o que eu vou falar agora. Mas
eu sei que tem pessoas que precisam, necessitam entender, que alguém explique. Porque o Monte Sinai, que está classificado como o Monte da Maldição, porque foi no Monte Sinai que Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos, receber os mandamentos da lei, da maldição. Lei é maldição. Foi no Monte Sinai. Por isso que a palavra está se referindo ao Monte Sinai. Se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. SH. Você vê? O Monte Sinai. Você vê que o monte, a referência, está tudo levado para a maldição. O que Moisés recebeu no monte não foi uma bênção, foi uma maldição para aquele povo. Maldição que perdurou até a vinda de Jesus, do Messias. Né? Chame como você quiser chamar. É o Monte Sinai que gera para a escravidão. Então está aí, ó. As igrejas, os pastores, os tutores, os curadores, gerando filhos para a escravidão. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Salve-se quem puder. Gerando filhos para a escravidão. 25. Ora, H é o Monte Sinai. Na Arábia, né? Na Arábia, você vê que é um jogo, é uma coisa tão séria que você vê aí. Por exemplo, se nós olhar para os dias de hoje, a Arábia foi um país maldito, né? O povo, os arabianos. Se for olhar, que nem as igrejas olham nos dias de hoje, que o povo hoje olha para a riqueza. Se vê hoje, dentro das igrejas aí, se vê que a pessoa é de Deus, se ela for rica, tiver bens. Aí, quando você olha para a Arábia hoje, é um país mais rico que temos no mundo. É a Arábia Saudita. Então, eles são abençoados por Deus? Não. O que eles têm hoje é matérias adquiridas por suas forças, sua sabedoria humanas. Estudaram, né? Por isso que hoje a Arábia é um país mais rico do mundo, mas não tem nada a ver com Deus. Não é porque é um país rico que é um país que Deus abençoou. Não. E no Monte Sinai, na Arábia, e corresponde o Monte Sinai. Preste atenção, meus amados. Senão você não vai entender nunca, se você não prestar atenção no que você está lendo. Se você não pôr seu raciocínio para funcionar. O Monte Sinai, o país da Arábia Saudita, corresponde o quê? A Jerusalém, que todo ano vão lá. Na Jerusalém. Maldição. Você vê como eu comi desse angu por 31 anos? Que eles iam 2 vezes por ano. A tal da fogueira tonta. Tonta era eu que ponhava meu dinheiro lá. Para levar para uma cidade amaldiçoada. Jerusalém. Está aqui, ó. É eu que estou falando, não está escrito. Você entendeu que as bobagens? Está escrito. Eu só estou lendo. A Arábia corresponde a Jerusalém. A maldição, amaldiçoada. E o povo vão lá. Atual, Jerusalém atual. Que está em escravidão. Está em escravidão, não está em bênção. Escravidão. Com seus filhos. Igreja física, 4 paredes, um teto estendido. Escrava com seus tutores e curadores.
Gerando o quê? Filhos abençoados. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, nos amarra, porque eu fico nervoso. Me ajuda aí. Eles estão gerando filhos abençoados ou filhos amaldiçoados? Filhos amaldiçoados. É eu que estou falando? Está escrito. Está escrito. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, Jerusalém de Deus, a Jerusalém abençoada, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, se é a Jerusalém lá de cima, que é minha mãe, o que é que eu vou buscar numa Jerusalém lá embaixo? Meus amados, me ajuda aí. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril. Isso aqui, alegra-se, ó estéril, está falando dos gentios que não tinha promessa. Alegra-te, ó estéril, que não dará luz. Exalta e clama, tu que não estás de parto. Então os gentios não tinham promessa nenhuma. Segundo os judeus, os gentios eram um Zé Ninguém, eram escravos. E a palavra vai: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, os gentios. Por isso que na Bíblia aqui, quando você encontra a palavra, falando de água, é os gentios, que são mais, tem mais água do que terra. Então é os gentios, está simbolizando os gentios, o povo gentílico. E quando a palavra fala de terra, está se falando do povo judeu, que era menos. Está se referindo ao povo judeu. Abandonada, porque os daqui têm marido. 28. Vós, porém, irmãos, agora Paulo voltou para a realidade. Chegou de paralelo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Sois filhos da promessa. Como Isaque. 29. Como, porém, outra hora, o que nasceram segundo a carne, segundo a lei, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Então a igreja, ela precisa nascer do Espírito, senão vai continuar como escrava, com tutor, com curador, por todas as vidas que eles viverem. Geração vai, geração vem e continua escravidão, tutor e curadores sobre eles. Perseguia o que nasceram segundo o Espírito, assim também agora. Agora quando, Paulo? 2023? Ou lá no ano 67, por aí? Lá no ano 67. Porém agora, com tudo que diz a Escritura, o que é que diz a Escritura? Não é o Evangelho, é a Escritura. O que é que diz a Escritura? Lança fora a escrava, lança fora esses curadores. Meus amados, me ajuda aí, põe um raciocínio para raciocinar. Lança fora esses pastores. Eu vou falar na língua portuguesa, né? Que nós somos portugueses, nós somos brasileiros. Eu preciso falar na língua portuguesa. Lança fora os pastores, os bispos, os apóstolos, os profetas. Lança fora. Você quer entender se você até hoje você tem relutado para entender o Evangelho de Cristo, né? Porque lança fora
Esses curadores, esses pastores, esses ladrões sem vergonha, apóstolo, bispo, lança fora, para você ver seu entendimento abrir. Lança fora. Nasceu segundo o Espírito, assim também agora, 30, com tudo que diz a Escritura, lança fora. Lança fora a escrava e seu filho. A igreja, vou traduzir, lança fora, não é só também os homens que eu falei, bispo, pastor, apóstolo, não, lança fora o prédio também. A igreja, chamada igreja, o local chamado igreja, lança fora. A escrava e seu filho. Porque, de modo algum, presta atenção, de modo algum, de quantos modos? De nenhum. De modo algum, o filho da escrava, você que vive na lei, vive no local com o nome de igreja. Eu gosto de ler e explicar bem explicadinho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro. É eu que estou falando ou só estou lendo? Me ajuda aí, meus amados. Eu estou falando alguma coisa aqui de mim ou estou só lendo? Eu estou só lendo. Será herdeiro com o filho da livre. Jamais você que está enrolado com um local chamado igreja, com um tutor lá em cima de um local chamado altar que também não existe. Isso, meus amados, é isso a minha luta, que você entenda a palhaçada que estão fazendo com você. E eu falei para um amado, né? Amado, eu desejaria que Deus um dia abrisse a sua mente, para você ver, entender a palhaçada que estão fazendo com você. E aí que eu falo aqui, enquanto a igreja, a chamada igreja de Cristo, estiver dentro do local com o nome de igreja, e uns palhaços lá em cima, num local chamado altar, que também não é, fazendo povão de palhaços, jamais vocês vão herdar as bênçãos de Deus. Jamais vocês vão conhecer quem é Deus. Jamais. Vamos acelerar, meus amados. Tem muita coisa para ler aqui. Eu acho que hoje os vídeos vão ser cortados mesmo. Você do YouTube, se o vídeo cortar, você me perdoe. Parece que eu ia ler até o 30. Então, vamos para a nossa próxima leitura, né? Livro de Marcos, eu vou ser bem rápido agora. Entenda quem quiser entender. Livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 5 ao 9. Então vamos lá. 5. Interpelaram os fariseus. Os fariseus. E os escribas. Por que não anda os teus discípulos? Isso perguntaram para Jesus. Os teus discípulos de conformidade com a tradição. Então está explicado. As igrejas aí querem andar em tradição. Né? Cabelo na polpa da bunda, saia lá no mocotó, não pode ir na praia, porque era uma tradição daquele tempo, das antiguidades. Vamos ler aqui, ó. Tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar. 6, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha que palavra bonita que Jesus falou. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com lábios. Isso aí, o sistema faz muito bem. Honrar a Deus com os lábios.
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como pode acontecer isso? Seu coração está longe de mim. 7. Em vão me adora. Em vão me adora. Ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Do Espírito Santo? Não. Preceito de homens. 8. Negligenciando o mandamento de Deus. Você vê? Presta atenção que você está lendo, meus amados. Um só. O amor. Podemos falar o amor ou amar a Deus sobre todas as coisas. Você vê? Quando você lê a Bíblia, o Evangelho, toda a palavra aqui, prestando atenção, você vê que Jesus era um judeu, cumpridor da lei, mas de vez em quando ele dava a sua enfiadinha. Você vê, ele não falou os mandamentos, ele falou o. Negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição. É o que os crentes fazem. Guardais a tradição dos homens, não é do Espírito Santo, não é de Deus, dos homens. 9, vamos ler até o 9. 9, e disse ainda, ele disse jeitosamente, Jesus disse ainda, disse ainda jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus. A igreja que se chama de Deus rejeita o Evangelho de Cristo, os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradução. É o que nós vemos aí. Basta ter os olhos iluminados. Para você ver isso aqui, você tem que ter olhos iluminados, senão você não vê. Você não vê, não. As vossas traduções. 10. Pois Moisés, não está a nossa aqui, mas eu vou ler aqui. Já comecei, vou ler. 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Foi isso que Moisés mandou. Bem, para não se completar muito, abra sua Bíblia em Gálatas. Vamos acelerar aqui, meus amados. Senão o nosso vídeo ia ser cortado hoje. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 28. 23. Mas antes que vieste a fé, então não existia a fé? A fé de dona? Existia uma fé própria. Então, quando a fé é própria, uns têm a fézinha assim, outros têm a fé grandona, e assim vai. E é essa fé que se prega hoje na igreja. Quanto mais sacrifício, melhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre tutela da lei, e nela encerrado, amarrado, escravizado, e nela encerrados para esta fé que é o dom de Deus, que é dom de Deus, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. Você vê que tinha fé na lei, mas era uma fé própria, totalmente diferente da que viria, da que ele estava esperando. Se revelasse. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, o velho mandamento, meus amados, aprenda isso. A velha aliança, o velho testamento, o velho mandamento, serviu de aio para fôssemos justificados, para que fosse justificados por fé dom.
Mas tendo vindo a fé, você vê que Paulo, lá atrás nós vemos o Messias, né, o Filho do Homem. Aqui, Paulo está trocando o Messias pela fé. Nós temos que entender, meus amados, o que estamos lendo. Vindo a fé, já não permanecemos subordinado ao aio, subordinado à lei. Meus amados, esse povo não lê Bíblia. Esses pastores, não, já vou partir para o lado dos pastores, porque falar de membro, esses pastores não lê Bíblia, meus amados. Eles são lobos, subordinado a aio. 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se a tua fé for um dom, você é filho de Deus. Mas a sua fé for meritória, quanto mais dá, mais bênção vai receber. Tu não é filho de Deus, tu está na escravidão ainda. 27. Porque todos quantos fostes batizados na piscina, é isso que está escrito? Todos quantos fostes batizados em Cristo, na cruz. Em Cristo, de Cristo, vos revestiste. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajude aí. Deus desceu do céu, Espírito desceu do céu, se revestiu num corpo de carne. E nós aqui, estamos revestidos, Cristo é Espírito, estamos revestidos dele. Oh glória, dá uma glória aí, pule de alegria se você está entendendo esta palavra. Se você está entendendo quem você é. Vou até voltar de novo, 27, porque todos quantos foste batizados em Cristo, não é numa piscina, não é no Rio Jordão, não é no Rio Tietê, muito menos no Rio Tietê. É aqui, batizado aonde? Em Cristo. De Cristo vos revestiste. 28. Desarte, é francês, né? Desarte, não pode haver, não pode. Pode ou não pode? Não pode. Não pode haver judeu nem grego. E por que a igreja quer viver o judaísmo como se pudesse viver? Não pode. Nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homens, nem mulheres. Morreu, a carne está morta para Deus, meus amados. Nem mulheres, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. 29, né? Vou ler o 29 para não ficar solto aqui. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Amém, meus amados? Você podia dar uma glória a Deus? Então pula aí agora para o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 5, isso mesmo, não, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo do 8 ao 14, que eu vou ler bem rápido, né? Do versículo 8 ao 14. Versículo 8. Contudo que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, isso que os pastores fazem,
suas filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradução dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Foi tudo que nós lemos lá atrás, um pouquinho atrás, foi? Os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Batismo nas águas segundo a Cristo? Não, não é segundo a Cristo. E por que são cristãos? Não são cristãos. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Porquanto, presta atenção, porquanto nele, em nós, habita toda a plenitude de Deus. 10. Também nele, aqui a palavra está falando de Jesus, mas como Jesus era filho, nós se tornamos filho também. Somos herdeiros ou não somos herdeiros? Somos herdeiros. Então, essa palavra é para nós. Também nele estáis aperfeiçoado. Estáis ou não estáis aperfeiçoado? Eu estou. A igreja de Cristo está aperfeiçoada. Se está aperfeiçoado, para que fazer campanha? Para aperfeiçoação. Está aperfeiçoado. Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça. Não é o pastor presidente. Quem é o pastor presidente da tua igreja? Cristo é o cabeça de todo principado e protestado. 11. Nele também fostes circuncidados. Nele, em Cristo, né? Foste circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Então a carne morreu para Deus. Então fomos circuncidados. Despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12. Tendo sido sepultado juntamente com Ele. Nós fomos sepultados juntamente com Ele. No batismo. Com Ele, junto com Ele. No batismo, no qual igualmente foste ressuscitado também com Ele. Então não existe mais batismo, meus amados. Juntamente com Ele, ressuscitado. Mediante o que agora? Mediante o que? Nós fomos tudo isso aqui mediante o que? A fé. É mediante a fé ou mediante as águas de uma piscina, de um batistério? Mediante a fé. No poder de Deus que o ressuscitou. Ressuscitou, se nós já ressuscitamos, por que precisamos mais de água de piscina? Ressuscitou dentre os mortos. 13. Dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos espiritualmente, e na carne eu estava morto. Vós estava morto pelas vossas transgressões. Esse vós, outro aqui, quem é? Quem transgredia aqui? Quem eram os transgressores? Os judeus. Então a palavra está falando de quem? Dos judeus. Não está falando dos gentios. Os judeus. É que eles estavam nessa transição ainda da lei. Aqui, lá para o ano 67, quando ele escreveu 67, não, foi bem antes. Eles estavam na transição da lei ainda. 61. Na transição da lei. Então eles, que queira, que não queira, eles ainda transgrediam a lei. Mesmo tendo sido anulada já espiritualmente na cruz. Tá me entendendo? Na casa, juntamente com ele, deu vida, né? Como ele morreu e teve vida, nós também. Deu vida juntamente com ele. Aí vem a palavra bomba. Perdoando alguns pecados, delitos. É isso? Perdoando todos. Todos. Perdoa, perdoa todos. Então nós não queremos, não. Quem é pecador? Quem foi pecador deu amém aí. Que pecador? Então você não é um cristão? O cristão não tem pecado? O cristão, ele perdoou todos os pecados e delitos. Todos
nossos delitos. 14, vamos ler até o 14. Bom, na verdade, vamos ler até o 15, né? Tendo, a palavra é cancelado ou é parcelado? Então, se nós temos pecados, então ele não cancelou, ele parcelou em 10 vezes sem juros na Casa Bahia. É isso, meus amados. Será que esse homem ele não perdoou todos os pecados, ele apenas parcelou e não pagou todas as parcelas? E nós voltamos a ter pecado de novo, né? Se não pagou as parcelas, então foi quebrado o contrato lá. Será? Meus amados, tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou ou não cancelou? Meus amados, me ajuda aí. Ele cancelou ou parcelou? Cancelou. Se ele cancelou, não devo mais nada de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Constava de ordenança. Tudo que é de ordenança, mandamento, tudo. Cancelou tudo. O qual nos era prejudicial. Removeu ou não removeu, meus amados? Aqui a palavra está dizendo que removeu, então eu vou crer nessa palavra. Removeu inteiramente. Inteiramente, cravando na cruz. Então, se eu digo que eu tenho pecado, quem é mentiroso nessa história? Ele. Você está vendo a gravidade que os crentes cometem dentro de uma chamada igreja, dizendo que tem pecado? Está dizendo o quê? Jesus é mentiroso. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Volta lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Se nós ler rápido, acho que o vídeo vai cortar não. Capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Libertou ou tem que fazer uma campanha? Aqui está escrito que libertou. Libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E a jugo, que é jugo de escravidão. Jugo, você é um pecador, você vai para o inferno. Tudo que eles falam aí, está ao contrário do Evangelho de Cristo. 2. Eu, Paulo, vos digo, e eu, Edival, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É em vão o pecado. Se eu tenho pecado, se eu digo que eu sou um pecador, eu tenho pecado, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Vamos ler até o 4, né? Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 613 mandamentos. Toda a lei de Cristo vos desgasta. Estão cortados. Preste atenção, você que cumpre lei, de Cristo vocês estão cortados. A boca fala. É melhor, eu costumo dizer que é melhor falar do que ser mudo, porque ser mudo é muito ruim. Então, o povo diz que tem Cristo, mas a palavra está dizendo que eles estão o quê? Cortados. Desligaste, vos que procurais justificar-vos na lei. Estão cortados. Da graça desligaste. 5. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém?
Temos 3 passagens aqui. Ontem Romanos. Romanos capítulo 8, versículo do 12 ao 17, vamos lá? 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, não da lei. Não da carne, não a carne. Como somos devedores, não a carne, não a lei. Como se constrangidos a viver segundo a carne, segundo a lei. Porque se viverdes segundo a carne, caminhamos para onde? Para a morte. Então os que estão cumprindo lei, desligados de Cristo, sem a luz do Evangelho, estão caminhando para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, que era o corpo que cumpria a lei, os feitos do corpo, certamente vivereis. 14, vamos ler o 14? Vamos até o 17. 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, o espírito da lei, da escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. 16, o próprio Espírito testifica, ele mesmo testifica, com o nosso espírito, quer dizer, é espírito com espírito, é espírito com espírito, não é espírito com carne. Para eu ter que me matar aí e ficar querendo santificar uma coisa que não pode ser santificada. Espírito testifica, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, não é com a nossa carne, é com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. 17, para que somos, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Amém, meus amados? Temos 2 passagens aqui, volta lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, até que perto nós já lemos isso aqui. Já lemos. Mas vamos ler de novo para refrescar a nossa cabeça. Capítulo 6 e 7. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia no livro de João. João, no capítulo 4. João, capítulo 4, versículo do 20 ao 23. Então, está aqui, ó. Versículo 20. Nossos pais, isso aqui era a mulher, aquela mulher que Jesus encontrou com ela lá no tanque de Betsaida. Vamos ver o que a mulher falou aqui. Nossos pais adoravam neste monte. Então, na antiguidade, na lei, no tempo de Moisés, eles iam, por isso que a igreja hoje vamos para o monte. Vamos buscar Deus no monte, vamos. Chega lá, só tem chikungunya. Nossos pais, eles não leem isso aqui. Crente, pastor, não lê isso aqui. Nossos pais adoravam neste monte.
neste monte. Vós, a mulher falando com Jesus, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, lá no templo, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, no tempo que não tinha templo lá em Jerusalém, nossos pais adoravam onde? No monte. Fizeram o templo e os homens disseram, não, agora o monte, você vê que eles levam a Deus para onde eles querem, né? Não, já não é mais para buscar Deus no monte, é para buscar onde? No templo lá, né? Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus agora abriu a boca. Disse Jesus, mulher, podes crer em mim, crê no que eu estou falando. Podes crer em mim, que a hora vem. Presta atenção, a hora vem. Então, até aquele tempo, o povo uns ia buscar Deus em monte, outros iam buscar Deus no templo, né? Que hoje está. Como é que nós estamos de templo hoje? Acima de templos por aí. Então, uns vão no monte, outros vão buscar nos templos, né? Você vê que não mudou nada. Não mudou nada, só a geografia. Disse Jesus, mulher, podes crer, que a hora vem, quando nem neste monte, nem Jerusalém, lá no templo, e trazendo para o dia de hoje, nos templos por aí. Não lê isso aqui. Neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas se a hora vem que você não vai adorar no monte, não vai adorar nos templos. E aonde nós adoramos? Aqui. Ó. Deus está em mim, está em você, está em nós. Quem é filho, Deus está com ele. Quem é pai não larga o filho, mas nem cavar cavou. Jerusalém, adorais o Pai. 22. Vós adorareis, Jesus continua falando, vós adorareis o que não conheceis. Vocês não conhecem Deus. O que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. E Jesus trouxe a palavra para ele de novo. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu adoro o que eu conheço. Como ele era um judeu, ele falou a palavra nós, né? Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem. A salvação vem. Você viu que nós lemos aqui atrás? Que ele ia salvar do monte e dos templos. O Pai ia salvar, né? A salvação vem. Cadê? Anos para anos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Pronto. Já chegou. Vem a hora e já chegou. Porque o Velho Testamento, a Velha Aliança, apontava para quem? Para ele, para o Messias. Que quando o Messias viesse, tudo ia acabar com o que eles faziam, com o que eles cometiam aqui, tudo ia acabar. Ia se tornar uma nova coisa, tudo ia ser novo. E ele está dizendo aqui. A salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora. E já chegou. Chegou ou não chegou? Chegou quando, Jesus? Quase 2000 anos atrás. Os crentes estão esperando hoje. A hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores. Aí você vê aqui, ó. Quem é verdadeiro? Quem é os verdadeiros adoradores? Tem gente aí ganhando milhões de dinheiro, adorando a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então se vê logo, é só ter um raciocínio, né? Vê que tem gente aí que não está adorando o Pai.
Adorarão, os adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade. Por quê? São estes os que o Pai são. Só olhando. Não. Aqui é diferente dos que se prega dentro das igrejas por aí. São estes que buscam Deus no monte. São estes que buscam Deus nas igrejas. É isso que está escrito aqui? Não. Os verdadeiros adoradores. Porque são estes o que o Pai procura. Não é eu que tenho que procurar. O verdadeiro adorador, o Pai procura para seus adoradores. Então, se você é um verdadeiro adorador, Deus te procura. Mas se você é um adorador que adora em monte, adora nos templos por aí, adora nas praças, adora em clube, meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. O Pai procura para seus adoradores. Então nós vamos ler até o 23. Vamos encerrar por aqui, antes que esse vídeo corte. Então, meus amados, este é o Evangelho de Cristo em que eu recebo. É essa palavra que me fortalece. É esta palavra que me dá autoridade para chamar esses cães de lobo, de ladrão sem vergonha, de enganadores. É esta palavra. Agora, se você não tem esta autoridade, ou seja, se você ainda não entendeu esta palavra, o conselho que eu te dou, permaneça calado, só ouvindo. Amém, meus amados? Paz eterna. Então sejam todos abençoados pelo poder desta palavra, que esta palavra, o poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Então, pelo poder do Evangelho de Cristo, eu vos te abençoo em todas as áreas da sua vida, seja ela qual for. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém?